Olá pessoal, tudo bem? Vamos resolver atividades sobre retas. Alternativa 1 diz que na figura abaixo, as retas A, B, C e D são retas suportes dos lados do paralelogramo MNOP. Lembrando, aqui é importante lembrar que retas nós representamos com letras minúsculas do nosso alfabeto e pontos com letras maiúsculas, certo? Então, ele manda observar a figura e irmos para as alternativas. Letra A. Temos que identifique dois pares de retas paralelas. Então, vamos lá. Para uma reta C paralela, vamos observar, temos a reta A e B. A reta A e B e temos a reta C e D. Podemos observar que a reta A e B, elas estão assim. E partindo do conceito de reta, eu posso usar minha malha aqui e fazer elas ficarem com dois pontos aqui, equidistantes, usando o meu encontro do quadrado. Eu tenho que essa primeira é a nossa reta A e essa segunda é a nossa reta B. Eu digo, pessoal, que retas são paralelas quando não existem pontos em comum ou não pertencem. Então, se eu determinar um ponto, por exemplo, eu sei que o ponto M e o ponto N pertencem à reta A e B. Só que M não pertence nem a A e N também não pertence a B. Então, para as retas C paralelas, eu digo que A é paralela a B quando esses pontos aqui de A e B tiverem as mesmas distâncias. Porque uma reta é um conjunto com infinitos pontos, não tem fim. A reta A e B é paralela, eu posso observar também que a reta aqui, C e D, também são retas paralelas, elas não vão se cruzar em nenhum ponto. C é paralelo a D, porque elas não se cruzam, os seus pontos não se cruzam e a distância dos pontos que estão em A para os pontos que estão em B são iguais, infinitamente. Então, esse é o conceito. Então, temos aqui reta A paralela a B e reta C paralelo a D. Esses dois resultados são válidos. Agora, dois pares de retas concorrentes. Vamos verificar dois pares de retas concorrentes. Temos A, como são pares, temos que escolher 2, B, dois pares de retas concorrentes. Eu vou traçar a reta A, traçar nesse sentido aqui, e vou traçar uma reta lá, C. Essa é a reta A, e essa é a reta C. E aqui, quando elas se cruzam lá, formam um ponto, que é um ponto do meu paralelogramo. Que ponto é esse? É o ponto M. Isso forma o ponto M. Então, aquele ponto M vai indicar que a reta A, é concorrente, é um X assim, a reta C, porque existe um único ponto em que pertence a A e que pertence a B. A C, desculpa. Então, eu digo que M, que é o ponto, é um conjunto de elementos, M pertence a A e M também pertence a C, certo? M pertence tanto a A quanto a C, então existe um ponto em comum. Essas retas, elas são concorrentes, ou seja, elas se cruzam. Então, vamos ao próximo, que é a número 2. Vamos ver, na figura.
Abaixo, RS, T, são os pontos médios. Perceba, ponto médio. O que é um ponto médio de um segmento? É uma determinada distância que você divide por 2. Dos segmentos AB, BC e CD, respectivamente. Essa palavra, ela liga o A com R, o AB, o BC com S e o CD com T. São respectivos, um atrás do outro, na sequência. Então, temos essa figura, eu vou desenhar ela aqui para ficar mais fácil de entender o problema. Então, temos a reta. Ele diz que AR, AB, o ponto médio é R, então vou traçar um segmento de AB e definir o ponto médio entre eles, que é o ponto em comum, ponto que vai ficar bem na metade. Então, vamos definir o ponto A e vamos definir aqui o ponto B. Aqui agora vai ter o ponto R entre A e B. Quando ele escreve lá o segmento AB, a notação é essa: A, B e um traço. É o segmento, é essa distância. De A até B ou de B até A, é essa distância. E o ponto médio fica entre A e B. Então, esse é igual e esse é igual. Aí ele tem uma distância lá. Já para ir facilitando, eu vou anotar essa distância que ele traz para nós, que é 4 centímetros. Então, aqui tem 4 centímetros. 4 centímetros. Agora vamos marcar o outro ponto, que é B, é o segmento BC, e ele diz que o ponto médio é o S. Então, de B até C tem 2 centímetros. BC, aqui, C, e essa distância aqui de B até C tem 2 centímetros. E o ponto médio aqui é o S. Aí ele diz também que de C até D tem 6 centímetros e o ponto médio é o T. De C até D temos um ponto médio T. Isso tudo aqui vai medir 6 centímetros, certo? Então aqui, pessoal, para facilitar o nosso cálculo, eu posso encontrar essas medidas aqui, que é de R até S, essa medida de S até de T até D, tá? Aqui é 4 dividido por 2. Então, ali eu tenho de A até R é 2. E de R até B também é 2. Agora, de B até S, aqui é 1. E de S até C é 1. Porque 2 dividido por 2 é 1. Para encontrar o ponto médio. Se eu quero dizer ponto médio do segmento AB, eu pego a medida de AB. No caso, o ponto médio vai ser R. Então, a distância de R até A, vamos supor, distância de R até A, é igual a B dividido por 2. Se eu dividir 4 por 2, o resultado é 2. Então, de R até A é igual a 2. Aí os outros vão só dividindo. 1,
Depois, dividir 6 por 2 é 3. Então, aqui tem 3, aqui tem 3. Agora, vamos aqui às outras perguntas. Diz na letra A aqui. A medida do segmento R a S, de R até S, é D. Aí eu venho aqui e faço uma soma bem simples. Começo em R, 2 aqui, depois S aqui, ó. De R até S é 2 mais 1, 3. Centímetros. Letra B. A medida do segmento de S até T, ST, é só verificar aqui, ó. De S, 1, depois 3, depois até T. De S até T, 3 mais 1, 4. De S até T, 4 centímetros. C. Agora C é de segmento S até D. De S. D é igual a... De S até D, o segmento vai de S até o ponto D. Então, temos 1 mais 3 mais 3, 6, 7. De S até D, 7 centímetros. Alternativa D. A medida do segmento de R até D. Só ir lá e verificar novamente. De R. R está aqui, então vai R, 2, 2, 3, 4, 4 mais 6, 10. De R até D, 10 centímetros. Aí vamos de novo. A medida do segmento de A até D. De A até D é todo o segmento. A até D é 4 mais 2, 6 mais 6, 12. Então, eu vou escrever aqui mesmo na atividade. 12 centímetros. Então, ficou assim. Letra A, 3 centímetros. Letra B, 4 centímetros. Letra C, 7 centímetros. Letra D, 10 centímetros. Agora, nessa atividade 4, ele quer que nomeie os ângulos abaixo. Questões de conceitos. Então, se o ângulo ele é menor que 90, a gente fala que ele é um ângulo agudo. Então, ele é um ângulo agudo. Maior que 90, ele é obtuso. 90 graus, ele é reto. Ele está menor que 90, então ele é um ângulo agudo, certo? Então, essa questão aqui não é tão difícil, tudo bem? Então, essa foi a atividade sobre retas, certo? Se você gostou dessa resolução e de outras, se inscreva no canal, tudo bem? Então, até mais. Tchau, tchau.